Glória a Deus, estamos voltando da nossa segunda parte da quarta aula de Panorama do Novo Testamento. Segunda parte da quarta aula, nós estamos falando sobre a carta de Paulo a Tessalonicenses. Antes do intervalo, nós falamos da primeira carta e agora, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses foi enviada logo depois. Então é mesma data, mesmo período, mesmo autor, ele está no mesmo local. Primeiro ele envia Tíquico e Onésimo e logo em seguida ele já manda uma outra carta através de Timóteo. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o prefácio e saudação da segunda epístola, versículos 1 e 2. O tema da segunda carta se tornou então o dia do Senhor. O dia do Senhor. A palavra-chave da segunda carta, esperando, né? Que devemos estar esperando pelo dia do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, se torna então o versículo-chave. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. A primeira carta foi escrita para consolar, só que a segunda foi escrita para corrigir. Olha o que ele fala no capítulo 3, verso 17. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Eu já falei aqui na aula, né, que estavam falsificando as cartas, então, na verdade, Paulo resolveu que todo final de carta ele ia fazer com o próprio punho. Mesmo que ele estivesse usando um escriba, ele fazia de próprio punho. Então, ele podia até ditar a carta, a epístola inteira, mas a saudação final, ele pegava o rolo, o pergaminho e escrevia com a própria mão, que foi um código que ele deixou aí com todos os pastores e as igrejas. Olha, para você saber se a carta é minha ou não, eu que vou fazer o final da carta. Se ele não escrever ela inteira, pelo próprio punho, pelo menos o final. Nessa época estava em grande perseguição e qualquer pessoa poderia escrever e colocar em nome de Paulo. Então a característica é que ele então faria dessa forma. Porém, essa segunda epístola, ele vai abordar o dia do Senhor e é no final. Na verdade, não é a vinda, é o terrível dia do Senhor. Então, nós vemos aí o arrebatamento, vamos ler isso daí para você poder entender. No capítulo 2, a igreja retém o anticristo, a igreja detém, e quando a igreja for tirada, então, na verdade, o anticristo vai ter total liberdade. Outras instruções sobre a vinda do Senhor, alguns eventos escatológicos, tais como a apostasia, a revelação do homem da iniquidade, aquele que o detém. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Exortação diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos que, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer à vossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí então entramos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo é como se fosse um manual pastoral, um manual de cuidados pastorais. As qualificações para os líderes e ministros, o autor é Paulo e ele escreveu aproximadamente aí em meados de 64 depois de Cristo, 64. 1 Timóteo 1, 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate.
Paulo é livre do cativeiro em Roma, lá aquela primeira prisão de Atos 28, os 2 últimos versículos, naquela casa alugada que ele tinha alugado, né? Vamos lá para Filipenses 1, 25. Filipenses 1, 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. Filemão, versículo 22. Filemão, versículo 22. Nós vamos observar, capítulo único, né? E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido, né? Então a gente observa que em 1 Timóteo ele está dizendo que ele sabe que vai sair da prisão. Então é Atos capítulo 28. Depois disso ele vai para Éfeso e deixa Timóteo em Éfeso, e depois ele vai para Creta. E aí em Creta ele deixa Tito em Creta, ele deixa cada um para uma igreja, né? Ele vai delegando, outorgando autoridade, depois ele vai para Macedônia e ali ele escreve 2 cartas, uma para Timóteo e outra para Tito. Os 2 que ficaram o tempo todo na prisão com ele, né? Então nós teríamos que ler 1 Timóteo junto com Tito, para depois lermos então 2 Timóteo. Depois ele é levado preso de novo para Roma, e aí então ele sabe que dali ele vai sair para ser apedrejado e decapitado. Então aí ele vai escrever 2 Timóteo, ao qual ele sabe que dali ele já vai sair morto. Agora, ele está preso em uma cadeia, essa segunda prisão de Roma, né? Onde é uma penitenciária mesmo, não mais uma casa que ele alugou. E aí então ele tem uma revelação de Deus que ele vai morrer, que chegou o dia da morte. Mas 1 Timóteo, o tema é o procedimento da igreja. A palavra-chave de 1 Timóteo é doutrina. O texto-chave é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 4:16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tá? Então, tanto 1 Timóteo como Tito, Paulo está dando instruções pastorais. É o manual pastoral, é a orientação pastoral para eles, né? Então, nessa orientação pastoral, há aquele que cuida da igreja. O nome Timóteo significa o que adora a Deus. E a sua história, ele é introduzido na história em Atos capítulo 16, né? Atos capítulo 16, ainda jovem, adolescente aí, né? Versículos de 1 a 3. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, está na cidade de Listra, tinha a avó, que era Lóide, a mãe, que era Eunice, e quando Timóteo tinha, então, por volta de 15 para 16 anos, Paulo leva ele para ajudá-lo. Para ele ser aceito em alguns lugares, ele foi, então, circuncidado. Agora, Filipenses capítulo 2, versículo 19 e 20, 2:19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então a gente observa aqui ele elogiando, né, o zelo de Timóteo. Timóteo foi ordenado a evangelista, né, ao qual a gente vai ver na própria carta de Paulo, no capítulo 4, 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição de mãos do presbitério. Né? E também a gente sabe que na segunda carta de Paulo a Timóteo vai revelar que Timóteo tinha algum probleminha de saúde no estômago, né? Segundo Timóteo 1,6, por esse motivo te lembro que despertes o dom que há em ti,
que recebeste pela minha imposição de mãos, aqui também, segundo Timóteo 1,6, e agora capítulo 5, verso 23. 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, em alguns manifestos depois. Então, na verdade, a carta se torna aí uma carta pastoral, uma carta de amigo, uma carta aí justamente onde a gente observa Paulo trazendo essa posição bem pessoal, né? Um manual de cuidado dos pastores, e também alerta Timóteo acerca dos falsos mestres. Timóteo 5, 20 e 21, olha só. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. E no capítulo 6, verso 3 a 5, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, contendas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Como também no capítulo 2, verso 5, Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A maior prova de que Jesus é o único que leva a Deus, ele apresenta no capítulo 2, de 8 a 15, né? E aí, então, a gente observa o contexto como isso foi escrito. Paulo nunca foi contra o ministério das mulheres, muito pelo contrário, nesses versículos aí, Paulo vai apresentar saudação às mulheres no reino de Deus. A mulher tem várias posições e para Deus, agora em Cristo Jesus, não há mais macho ou fêmea, judeu ou grego, servo ou livre, né? Aqui está tratando de um problema que, na verdade, Paulo vai colocar das mulheres que passavam acima da autoridade do marido. A mulher não deve mais ser soberba, altiva, ou aí passar a autoridade acima do homem. No plano de Deus, o homem é o cabeça na família, e a mulher tem que estar submissa neste contexto de igreja. Já no capítulo 4, o Novo Testamento, vão ter muitas referências a mulheres trabalhando, e o capítulo 6, o cuidado que todo ministro deve ter. Então vamos lá, a nossa leitura da carta de Paulo a Timóteo. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. 1 Timóteo 1,3. Como te roguei quando parti a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O dever das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Como nós já falamos aqui, né? Esse contexto do que Paulo está falando é justamente numa questão de hierarquia familiar, ao qual a mulher não pode se sobrepor ao marido, que é o cabeça. O dever dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para quem soberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem a seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles
com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Acerca dos velhos e das viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita como viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente a mão, e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais.
Conclusão: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esses mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Paulo escreve então essa primeira carta a Timóteo, depois ele vai escrever Tito. Aí depois vai ser preso e vai escrever então segundo Timóteo, sabendo que ele vai ser condenado, executado a partir dessa outra prisão em Roma. Hoje nós vamos terminar por aqui e na nossa próxima aula a gente continua lendo aí a carta a Timóteo, Filemão e Tito, para que a gente possa concluir aí as cartas paulinas e entrar nas cartas gerais. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra. Firma essa verdade em nossa mente, em nosso coração e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, abre a porta da palavra e revela a tua vontade a nós, no precioso nome de teu Filho Jesus. Deus te abençoe, fique firme, assista às aulas quantas vezes forem necessárias e só faça a prova depois que você assistiu às aulas. Deus te abençoe e até a próxima aula.